O Fortaleza está vendendo o volante Hércules, uma das sensações do futebol nordestino, para um grande clube do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e te ajuda a entender como é que o Palmeiras gastou 2 milhões de reais com um time mexicano chamado Querétaro. Bora falar também sobre o São Paulo, péssima atuação contra o Ituano e crise envolvendo Rogério Ceni e Luan. Preciso te atualizar sobre o Corinthians com mais uma cobrança agora do empresário do Pedrinho, algo que pode representar problemas grandes para o Timão. Preciso ainda te atualizar sobre a busca do Flamengo por um técnico. Vai ser o Jorge Sampaoli? Vai ser o Jorge Jesus? Tem as últimas do mercado, informações do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Nessa quarta-feira, 8 partidas da Copa do Brasil, quero deixar os meus palpites para te ajudar. Tô acreditando na vitória do América contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. Para mim, da vitória ou empate do Curitiba contra o Sport no Couto Pereira. O Atlético Paranaense vence o CRB em Maceió. O Fluminense bate o Paysandu no Maracanã. O Palmeiras vence o Tombense no Allianz Parque. O Atlético Mineiro despacha o Brasil em Minas Gerais, mais especificamente no Mineirão. Tem ainda a vitória do Corinthians contra o Remo em Belém, além de vitória ou empate do Ipiranga contra o Botafogo. E você é bom de palpite? Manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet e não esquece de usar o bônus Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Nenê, 99% de chance de o ex-jogador do Vasco aparecer como reforço do Juventude. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente do clube de Caxias do Sul e ele contou que faltam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato até dezembro. Quero falar ainda sobre o Fortaleza, que enfiou 6-1 no Águia de Marabá em jogo que abriu a terceira fase da Copa do Brasil. Classificação praticamente encaminhada, o Fortaleza pode perder por até 4 gols de diferença na partida de volta. Nessa terça-feira, no Castelão, marcaram Galhardo 2 vezes, Pikachu, Guilherme, Sebadios e Dudu. Já o Internacional sofreu bem mais para bater o CSA, vitória por 2-1 de virada. No primeiro tempo, Pedro Henrique desperdiçou pênalti para o Inter, logo depois o CSA abriu o placar com o Taliari. Na etapa final, com 2 gols do Alan Patrick, o Inter venceu, mas não convenceu. Quero contar também que o Santos bateu o Botafogo em Ribeirão Preto, 2-0, os gols marcados no primeiro tempo por Lucas Lima e Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo marcou de pênalti. Quero falar sobre reforços para o Cruzeiro e já dá para descartar o nome de Tinga. Cheguei a contar para vocês ao longo da terça-feira que já havia um acordo verbal entre o Tinga e o Cruzeiro. Faltava o principal, um acordo com o Fortaleza, que é dono dos direitos econômicos do lateral, até dezembro. O Cruzeiro chegou a oferecer 4 milhões de reais para comprar o Tinga. Essa informação foi trazida pelo pessoal do Rádio Povo CBN, mas o presidente Marcelo Paz decidiu manter o Tinga, recusou a proposta do Cruzeiro, cobriu a oferta da Raposa na questão salarial, ou seja, igualou aquilo que o Cruzeiro pagaria ao Tinga e está estendendo o contrato do lateral e capitão do Leão do Pici. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que assegurou o seguinte, abre aspas, o Tinga fica, fecha aspas. Hora de falar sobre o Corinthians e um problema milionário a ser resolvido nos próximos dias. O Will Dantas, que é empresário do Pedrinho, deu uma cutucada nos dirigentes corintianos em relação a uma dívida de 2020. Você vai lembrar que o Pedrinho, que pertencia ao Corinthians, foi vendido ao Benfica. O Will teria direito a 30% do valor do negócio, ou seja, 6 milhões de euros. O tempo passou, em março desse ano, foram 3 anos da negociação e até agora ele não recebeu nenhum centavo. O Will se cansou e vai esperar até o fim desse mês. Se não houver o pagamento, ele está prometendo ir à justiça para cobrar o Timão. E ao invés de 6 milhões de euros ou 32 milhões e 800 mil reais, o Corinthians vai ser obrigado a pagar cerca de 8 milhões de euros ou 43 milhões e 700 mil reais. O porquê dessa diferença? Há uma multa prevista no contrato para o caso de não pagamento, além de juros e correção monetária. Detalhe importante: o Will Dantas era dono de parte dos direitos econômicos do atleta, e isso pode resultar em punições pesadas ao Corinthians na FIFA. Entraria naqueles casos de perda de pontos, proibição de inscrição de atletas, enfim, um enorme problema.
Duílio Monteiro Alves, o atual presidente do Corinthians, vem prometendo desde o ano passado a quitação dessa dívida, ainda não conseguiu fazê-la e, especialmente nesse momento de dificuldade econômica, falta de grana, Corinthians se despender de 32 milhões e 800 mil reais, certamente é uma grana que vai fazer falta no dia a dia do clube. Bora de notícia importante, o volante Hércules, 22 anos de idade, uma das estrelas do Fortaleza, parece estar de saída do clube. São 3 os interessados, Palmeiras, Vasco e Flamengo. E esse último, o rubro-negro, é aquele que parece mais perto de contratá-lo e para já, antes do dia 20, quando se encerra o prazo de inscrições no futebol brasileiro. Marcos Braz e Carlos Leite, o Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo e o Carlos Leite, um dos representantes do atleta, se reuniram no último domingo para tentar avançar nas tratativas. Antes de gravar o vídeo, procurei o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, e perguntei a respeito da possibilidade de o Hércules ir para o Flamengo. Marcelo Paz, bem a seu estilo, super verdadeiro, disse que preferiria não comentar sobre o assunto, só aumentando em mim a expectativa de que possa haver de fato um negócio. Jogador de 22 anos de idade, contrato até 2026, já recebeu no início da temporada uma proposta do Vasco que foi recusada. Nesse momento o Fortaleza pede 20 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos. O Leão do Pici tem 50%, os outros 50% pertencem ao Atlético Cearense. Detalhe importante, agora o Fortaleza quer vendê-lo por 20 milhões de reais, mas só desembolsou 250 mil por sua parte junto ao Atlético. Para fechar sobre o assunto, o Hércules foi para o banco, mas não entrou no confronto contra o Águia de Marabá para que ele possa, eventualmente no Flamengo ou em qualquer outro clube, ser utilizado na Copa do Brasil. Se ele tivesse entrado em campo, isso o impediria de atuar por seu novo clube. E o Fortaleza está tão convencido de que pode haver negócio, que já tem até planos para a grana que será obtida com a transferência. A ideia no Fortaleza é adquirir em definitivo o Caio Alexandre, um dos atletas titulares na atual temporada. Hora de falar sobre o São Paulo, que não consegue espantar a crise. Nessa terça-feira, empate em 0-0 com o Ituano, dentro de casa, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, atuação horrorosa do São Paulo, que criou muito pouco, insistiu nos chuveirinhos e quase acabou levando o gol do time de Itu. É importante destacar o que disse o Rogério Ceni depois do jogo, abre aspas, uma das piores partidas que nós fizemos, não tivemos organização dentro de campo, foram poucas oportunidades claras de gol e não podemos esconder que fizemos um jogo muito abaixo da expectativa. A culpa é exclusivamente nossa, não tenho o que falar. Mas a péssima atuação do São Paulo não foi o único problema da terça-feira. Por opção de Rogério Ceni, o volante Luan nem sequer ficou no banco de reserva, foi cortado da relação. E na entrevista coletiva, o treinador são paulino explicou o seguinte, abre aspas, você não consegue colocar todos os atletas no banco, mas eu gostaria que o Luan renovasse seu contrato. No ano passado, ele ficou muito tempo machucado e todo mundo deu assistência. Ele jogou a reta final do Paulistão. Não é uma ordem da direção, mas acho melhor definir essa situação de renovação de contrato. Se ele quiser, vai ficar e terá oportunidades. Mas a minha ideia é preservar o São Paulo, fecha aspas, foi o que disse o Rogério Ceni. O Ceni ainda foi perguntado se ele não estava sendo incoerente, até porque no ano passado atletas em fim de contrato foram aproveitados. E o Rogério respondeu da seguinte maneira, abre aspas, tivemos os casos de Igor Gomes e Luizão no ano passado de fato. Talvez tenhamos errado e precisamos evoluir. O treinador do São Paulo ainda trouxe uma informação de bastidor importante. Ele assegura que ficou combinado entre São Paulo e Luan uma resposta definitiva por parte do atleta em relação à renovação do contrato até essa quarta ou no máximo quinta-feira. São Paulo já fez 3 propostas, todas as ofertas recusadas, o contrato termina em dezembro e não se descarta inclusive a possibilidade de, diante desse desacerto, o São Paulo optar por vendê-lo agora para não perder o Luan de graça no fim da temporada. Para arrematar de vez, Rogério Ceni contou que Gabriel Neves não foi relacionado por causa de um problema no tornozelo e ele admitiu que o tricolor fez sim proposta oficial pelo Jamerson, como a gente sabia, e também pelo Bernardo Chapa. Cheguei a contar para vocês que o São Paulo tomou um chapéu do Fortaleza pelo zagueiro do Ituano, os dirigentes do São Paulo negaram, mas o Rogério deixou bem claro na entrevista coletiva que o zagueiro era um dos alvos sim. Bora te explicar por que o Palmeiras vai pagar 2 milhões de reais ao Querétaro do México.
Essa informação surgiu do próprio balanço financeiro do Palmeiras de 2022. Esse balanço foi divulgado recentemente. E quem leu com atenção o balanço constatou que o Verdão tem uma dívida de 2 milhões de reais com esse time mexicano em relação à preferência de jogadores no plural. Fui atrás dessa história, conversei com o dirigente do Verdão e ele me disse o seguinte: Nicola, o Palmeiras hoje tem um departamento de análise de mercado que investiga e procura jogadores interessantes por todo o mundo. Essa pessoa estava me contando que graças a esse departamento de análise de mercado, o Palmeiras já havia adquirido a preferência de compra do Flaco Lopes no futebol argentino. Pouco depois o Palmeiras acabou optando por comprá-lo por 50 milhões de reais diante de propostas que viriam do exterior. No caso específico do Querétaro, o Palmeiras identificou 2 ou 3 jogadores interessantes no clube mexicano e pagou ou prometeu pagar, essa grana ainda não foi quitada de forma à vista, ao Querétaro esses 2 milhões de reais de forma parcelada para ter a exclusividade, ou melhor, a prioridade na compra desses atletas. Se outros times chegarem com uma proposta, o Palmeiras é avisado e, se cobrir, acaba contratando esses atletas. Você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas quem joga no Querétaro? Confesso que eu fiz uma busca e não consegui achar nada de muito relevante. Resolvi fazer uma análise nos atletas sul-americanos, imaginando que dificilmente jogadores mexicanos, que são muito bem pagos por lá, viriam ao Brasil. Acabei encontrando 5 jogadores. Manuel Duarte, volante de 21 anos de idade, argentino, era do Defensa e Justiça, foi contratado nessa temporada. Acho difícil que seja ele, até porque essa prioridade de compra do Palmeiras se deu na temporada passada. Kevin Belanto, volante de 25 anos de idade, colombiano, é titular absoluto do time, segundo ano dele por lá. Já foi do Tijuana e do Deportivo Cali, poderia ser um dos nomes. Christian Rivero, outro volante colombiano, 27 anos de idade, soma 25 jogos na atual temporada, chegou agora. Alguns meses atrás era do Tijuana e também surgiu no Deportivo Cali. Tem também o José Zuniga, atacante de 28 anos de idade, mais um colombiano, chegou nessa temporada depois de ser contratado do Dorados. Para fechar, Jonathan Perlaza, atacante de 25 anos de idade, equatoriano, tem 10 partidas, nenhum gol e uma única assistência. Ele pertence ao Querétaro já há bastante tempo e esteve as 2 últimas temporadas emprestado ao Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras prefere não confirmar nenhum dos nomes. Se eu tivesse que palpitar, te diria que o Kevin Balanta e que o Jonathan Perlaza são esses responsáveis pelo pagamento de 2 milhões pela preferência alviverde. Bora fechar o vídeo para contar novidades da busca do Flamengo por um treinador. Jorge Jesus e Jorge Sampaoli são os nomes da vez. Primeiro começar falando sobre o Jorge Jesus. Contei para vocês que a pedida do JJ não é de 7 milhões de euros, como publicou um jornal português. Um dos empresários dele que atua no Brasil me assegurou que o JJ quer 6 milhões de euros para se mudar ao Brasil. A proposta do Flamengo foi de 4 milhões de euros. Mas esse não é o único entrave. O Jorge Jesus só gostaria de voltar ao Brasil na metade do ano, depois de cumprir todos os compromissos com o Fenerbahçe. O Flamengo diz que não há a menor possibilidade de esperar por tanto tempo. Inclusive cogita a chance de mandar Marcos Braz e Bruno Spindel a Istambul para tentar acelerar esse processo. Para tirar o JJ agora do Fenerbahçe, o Flamengo ainda precisaria desembolsar 1 milhão e 100 mil euros de multa, ou mais ou menos 6 milhões 350 mil reais, pouco para quem já está gastando 15 milhões de reais pela multa da demissão do Vitor Pereira. Só para arrematar sobre o Jorge Jesus, JJ não esconde que quer trabalhar no Fla, mas não está muito convencido de que deixar o Fenerbahçe com a chance de brigar por 2 títulos do Campeonato Nacional e da Copa da Turquia seria algo inteligente. Sobre Jorge Sampaoli, está livre no mercado, foi recentemente demitido do Sevilha, ele passa alguns dias na Espanha resolvendo burocracias sobre a sua rescisão com o Sevilha. Depois embarca para o Brasil e tem residência fixa no Rio de Janeiro. E entre atletas do Flamengo já existem aqueles que querem de fato a contratação do argentino, só para citar um exemplo, Gerson. Sampaoli e Gerson trabalharam muito bem no futebol francês. Posso te contar que o Sampaoli já recebeu uma ligação de um representante do Flamengo e as tratativas devem ser retomadas nessa quarta-feira.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de acessar o nosso canal de cortes, youtube.com/cortes do Nicola, e de, sempre que possível, virarem membros do canal do Nicola. Super importante, até porque logo mais, a partir do final de semana, começa o Campeonato Brasileiro e a gente vai ter o bolão do Nicola, somente exclusivo para membros do canal, valendo um Pix para o vencedor de cada rodada. Beleza? A gente se vê, abraço, tchau!